nós vamos falar, Deus colocou no coração, aqui nessa terra. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, qual o propósito de Deus? Então, eu quero que você abra comigo a palavra no Evangelho de Mateus 21, de 33 a 45. Evangelho de Mateus 21, de 33 a 45. Então, vamos lá, Mateus 21. Glória a Deus. 33 a 45. Jesus, ele está aqui, o título que está, às vezes está na sua Bíblia aí, fala a parábola dos lavradores maus. Então, Jesus vai trazer aqui uma palavra sobre os lavradores maus. Então ele fala aqui: atentai, noutra parábola. Jesus está lá em Jerusalém, no templo, falando com os principais dos sacerdotes, com escribas, fariseus, com pessoas entendidas da palavra, e ele está falando sobre o reino de Deus para eles. E aí Jesus fala assim, atentai para essa outra parábola. Eu já tinha falado a parábola dos 2 filhos, etc. Havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar. O lagar é onde você prepara a maçaela para fazer vinho, né? Edificou-lhe uma torre, arrendou aos lavradores. Então o homem preparou a fazenda dele para produzir não só uva, como vinho, né? Preparou lá a terra, cercou ela, fez um lagar, fez uma torre. E o que ele fez? Ele alugou ela, arrendou ela para outras pessoas produzirem. Ao tempo da recolheita, que era a época das pessoas escolherem pagar a parte que cabia ao arrendamento, ele enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocava. Então a parte que cabia ao dono da terra. E os lavradores, agarrando os seus servos, espancaram a um, mataram a outro e o outro apedrejaram. Meu Deus! Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-os da mesma sorte. E por último, ele enviou o seu próprio filho. Isso é Jesus falando, hein? Dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos mantê-lo, vamos e matemo-lo, porque assim nós apoderemos da sua herança. E agarrando, lançaram lá fora da vinha e o mataram. Aí Jesus fala: quando pois vier o Senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? E os sacerdotes responderam: fará parecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes remetam os frutos do seu devido tempo, a outros lavradores que vai entregar a renda para o dono da terra. Então, perguntou-lhe Jesus: nunca leste as escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. E é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um outro povo que lhe produz o respectivo fruto. Tudo que cair sobre essa pedra ficará despedaçado, e aquele sobre a quem ela cair fica reduzido a pó. Então os principais sacerdotes que estavam os que estavam ouvindo essa parábola, e os fariseus ouvindo essa parábola, entenderam que era a respeito dele que Jesus falava, e conquanto buscasse prendê-lo, mas temeram as multidões, porque essas o consideravam profeta. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer, meu Deus, a oportunidade de estar aqui na tua casa mais esse domingo, junto com a tua igreja, e nós juntos pudemos ouvir, entender, e agora nós pedimos, Pai,
que o Espírito Santo venha trazer verdadeiramente o entendimento, aquele que está aí no teu trono, aquele que vem do alto. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor fale a nós, que os nossos corações estão preparados agora para ouvir a tua voz. Fala, que nós queremos sair daqui entendendo a mensagem dessa noite, sabendo que o Senhor tem trazido o teu maná todos os domingos para nós, e nós nos alegramos com isso. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa parábola que Jesus está falando aqui, ela por si só, ela já é muito explicativa, né? A Bíblia explica a própria Bíblia, né? Mas assim, Jesus estava falando para quem? Só para a gente firmar bem os entendimentos. Não era para qualquer um, não. Estava falando para os sacerdotes, os principais sacerdotes, fariseus, né? No verso 41, né? O que é que os próprios sacerdotes entenderam a mensagem? Que aquela vinha foi preparado para dar frutos, dar renda. O dono, com certeza, né, quando você arrenda uma terra, você fala o seguinte: ó, eu vou te dar a terra para você plantar, a terra é minha, mas como você que tem a especialidade de plantar, pode ceder para você plantar, e 20%, 30%, não sei, eles combinam uma porcentagem da colheita que é para o dono da terra. É o pagamento do aluguel da terra, vamos chamar assim, né? Só que esses donos da terra, nada de querer pagar. Não só não estavam entregando os frutos, como mataram os servos do rei e acabaram matando até o próprio filho. E Jesus ali estava falando dele próprio, né? Porque Jesus ainda não havia sido crucificado, com certeza, mas ele já estava falando: ó, sou eu esse filho aqui, né? Irmãos, o que nós estamos falando? Que a conclusão está claro aqui na Bíblia, é que se a terra que aquela pessoa arrendou, ele não entregar os frutos, ele vai arrancar aqueles lavradores mal pagadores, vão emprestar aquela terra para outras pessoas que são fiéis, são honestos, para aquelas pessoas que vão entregar os frutos, porque aqueles primeiro grupo não foram dignos. Muito parecida essa parábola com aquela das bodas lá, né? Mas enfim, vamos fixar nessa aqui. Então, tínhamos dois grupos. Um que arrendou a terra, mas foram muito sacanas. Além de não pagar, ainda mataram, né? Mataram até o próprio filho do dono da terra. E nós tivemos um outro grupo que vai desarrendar a terra, e esses sim vão pagar, vão entregar os frutos. Essa a parábola, é isso que Jesus está falando. Então, o primeiro grupo falham em reconhecer Jesus como Messias, porque Jesus foi enviado, né? E eles não reconheceram. E João 1,11 fala o que? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que nele creram, Deus deu o poder de ser chamado filho de Deus. Então, para esse outro grupo que vai ser entregue essa terra, né? Para ser entregue essa terra, esse Deus espera que entregue os frutos, porque o primeiro grupo falhou. Quando a gente começa a fazer uma interpretação, está falando aqui do reino de Deus. Onde foi que os judeus falharam, segundo o que Jesus está falando? Falharam em reconhecer Ele como Messias e recebê-lo para estabelecer o reino de Deus. Não é verdade? Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Eles falavam assim: ó, esse cara aqui é um charlatão, porque o que ele falava contrariava o que os fariseus, os escribas, sacerdotes pregavam, né? E Jesus falou: olha, vocês não leram a Escritura? Então o que acontece? O primeiro grupo falhou em entregar os frutos, que é estabelecer o reino de Deus. E estabelecer o reino de Deus começa reconhecendo Jesus como Senhor, né? Como Messias, né? Então, aí o que acontece? Ele fala assim: ó, essa terra de quem não entrega os frutos vai ser arrancado e vai ser entregue a um segundo grupo. Quem é o segundo grupo? Os gentios, os não judeus, né?
a esse, Jesus falou assim, a esse grupo vai entregar a renda, entregar os frutos, que é estabelecer o reino de Deus aqui na terra, que é a nossa missão, né? Então, quando nós estamos falando aqui, o Mateus 23, 37, só para lembrar aqui, Jesus ainda fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que forem enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Então Jesus estava falando dele mesmo, né? Porque Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, né? Quantos profetas foram mortos, apedrejados, né? Cortados ao meio? Isaías foi cortado ao meio, né? Então, nós estamos falando aqui de uma situação que Jesus estava falando de uma situação que está para ser arrancado. Falou assim, essa vinha, que é o reino de Deus, vocês foram escolhidos por ser um judeu, povo de Deus, escolhido de Deus, mas vocês não foram justos. Vocês não pagaram, não entregaram os frutos que é estabelecer o reino de Deus na terra. Então, vocês vão ser arrancados para colocar nessa terra um outro povo que vai entregar os frutos. Então, ele está falando da igreja de Jesus Cristo, que assume o papel que era dos judeus, que não receberam Jesus. A Bíblia fala isso várias vezes. Mas a igreja de Jesus, que somos nós, tem esse papel então agora de estabelecer o reino de Deus, entregar parte que cabe a Deus, né? Porque Ele é o dono, Ele é o dono da terra, é o próprio Deus, né? Então, a igreja de Jesus Cristo está crescendo. O tempo de Jesus voltar está muito próximo. E as pessoas estão vendo rapidamente. Você vê que a mensagem de Jesus, você passa no WhatsApp rapidamente, milhares de pessoas, milhões de pessoas estão sendo alcançadas. Vocês perceberam isso? Será que é por acaso que criaram o WhatsApp, que criaram você apertar um comando, a mensagem já está instantaneamente do outro lado do planeta, do oceano, né? Então, a palavra de Deus está se multiplicando. No Brasil, o Evangelho está crescendo fortemente, né? Mais de 40% dos brasileiros já são evangélicos. E há uma expectativa que em 2030 os evangélicos sejam o maior grupo no Brasil. Já em 2030, né? 10 anos à frente, já seja mais de 50% o número de evangélicos. Então, a igreja de Jesus, quer a caneta funcione ou ele pega outra, está crescendo. O que Jesus fala, o que a Bíblia fala? Que nós temos que pregar o evangelho, porque se nós não pregarmos, até as pedras, né, vão pregar o evangelho que trabalham, né? Então, nisso é o projeto de Deus. Deus tem um plano, e o seu plano, ele é tudo organizado e conta com a nossa participação nesse plano. Olha que interessante. Nós somos pessoas separadas por Deus com propósito. Mais do que ouvir a palavra, é compartilhar o evangelho, né? E você tem facilidade. A gente aqui criou na nossa igreja, né, um sistema para gravar a mensagem. Se a pessoa não vem aqui, a mensagem vai na casa dela. E eu, por exemplo, essa mensagem que eu citei da boda do Cordeiro, que eu achei maravilhosa, né? Não é porque eu preguei, não, mas é porque eu recebo a mensagem e eu fico assim, Deus vai mandando, tá trazendo uma nova visão, e você vai percebendo. E eu falei assim, não é possível, né? Uma mensagem tão maravilhosa. E lá na igreja aquele dia estava 30% das pessoas só. Não, eu vou mandar para os outros 70% que não estavam lá. Eu só espero, e isso é você com Deus, que a mensagem que Ele preparou, que você não estava na igreja, mas que ela chegou no seu WhatsApp, você tenha tido
separado um tempo, como Deus colocou no coração, para assistir. Porque, irmãos, as coisas de Deus são sérias. Deus tem um plano e seus planos vai acontecer com você, mas Deus prefere que seja com você, comigo, conosco, né? Então nisso é o plano de Deus para a nossa igreja, né? Nós estamos integrados nesse crescimento, né? Então, Mateus 20, de 1 a 2, a palavra de Deus diz assim: porque o reino do céu é semelhante ao dono da casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores lá na praça, encontrou um lá na praça e falou assim: você quer trabalhar lá na minha plantação? Eu preciso de você lá, eu te pago 1 denário. E aquela pessoa foi ajustada. O que essa palavra diz? Essa palavra está dizendo, irmãos, que o reino de Deus, você tem prestação de serviço. Nós temos costume de vir na igreja, né, muitas vezes para agradecer o que Deus nos deu, né? Eu quero lá agradecer, Deus foi tremendo, me ajudou. Ou então eu vim aqui para pedir uma coisa importante, está certo, né? Nada errado nisso. Mas que hora que você está vindo ao altar do Senhor para falar: Senhor, o que é a minha parte nesse projeto, Senhor? Né? Qual é a minha parte? O que eu preciso fazer? Aonde que eu entro? Para eu não ficar de fora nesse projeto maravilhoso que o Senhor escolheu a nossa igreja para ser parte desse projeto. Então, o reino de Deus é uma prestação de serviço e todo mundo, o lavrador, ele prepara a terra, ele limpa a terra, joga a semente, tem um trabalho danado. Para quê? Ele joga 10 sacos de feijão. Você acha que ele quer depois colher 10 sacos de feijão? De jeito nenhum, né? Eu não plantava. Ele espera colher 30, 60, até 100 por 1, se a colheita for muito boa. Deus também, ele espera um retorno. Ele espera um retorno, né, de tudo que ele está fazendo, porque ele não faz as coisas sem propósito, né? E o retorno que ele espera de cada um de nós, assim como nós, o reino de Deus, não é só buscar usufruir dele, é compartilhar, que nós levemos o reino de Deus às outras pessoas, que esse plano de Deus, de Jesus está para voltar, que as pessoas precisam ser alcançadas, isso seja uma vontade, né, não só do Pai, mas também da igreja, que a gente possa falar assim: eu quero parar, né? Um exemplo, você na sua semana, né, você tem que se programar para o trabalho, às vezes você está estudando as coisas de casa, mas se você programar ou não programar, o tempo vai passar do mesmo jeito. Se você não se organizar, vai ficar a tarefa para trás. Por isso, com certeza, as coisas do trabalho, você fica esperto, senão alguém vai cobrar. As coisas de casa vai faltar. Mas, e a sua participação na expansão do reino de Deus? Né? Você tem parado assim algum tempo para falar: Senhor, o Senhor tem sido tão bom para mim e eu quero estar trazendo a minha contribuição. Qual é a minha parte? Como é que eu posso fazer? Olha, como igreja, nós nos organizamos, gravar culto, transmitir, né, via WhatsApp. Trouxemos aí o Bruno para nos ajudar, né, com a contribuição dos irmãos, todos. Então nós estamos fazendo. Agora, cada um fazendo a sua parte, como vai multiplicar a palavra de Deus? Agora, se eu deixar morrer nos meus pés a semente que Deus lançou, não estou sendo negligente, né, com aquele plano de Deus. Uma semente que jogada ao solo, ela poderia produzir 10, 30, 40, 100 por 1, né? Eu tinha que, no mínimo, pegar aquela semente e semear, né? É o que Deus espera que nós façamos. Então, nisso, eu estou falando o seguinte, né? Aquele povo que não entregou o fruto dele,
qual foi o juízo que eles tiveram? Vai ser arrancado dessa terra e vai ser colocado outras pessoas nessa terra. A caneta que o Senhor pegou para escrever, né, o projeto da obra de Deus, Deus está escrevendo a obra dele e fala o seguinte: olha, eu preciso escrever aqui tal, caneta. Não funciona, caneta. Funciona, caneta. Não funciona. Deus não vai, o plano dele, nenhum dos planos de Deus são frustrados, né? Nenhum deles. Deus fala assim: eu vou achar uma caneta que funciona, né? Eu faço assim lá em casa, você faz também, né? Eu tenho 10 canetas lá, eu escrevo pra caramba, né? E toda hora eu estou jogando caneta fora, que essa aqui não escreve mais, né? Então, nós estamos falando o seguinte, né? Quando nós vamos pensar naquilo que é a nossa parte nesse projeto de Deus. 2020 é um ano muito especial. É um ano de colheita, mas é um ano ainda que a nossa igreja, nós estamos assim, eu agradeço a Deus pela vida da Lívia, do pastor João, estamos pensando juntos aí num projeto maravilhoso. Já tem algumas coisas acontecendo, e Deus deu a direção para a gente organizar um projeto social. Estou com a equipe do Ministério Social para organizar aí e trazer o conhecimento da igreja, para a igreja ajudar. O louvor está se organizando, estamos aqui, conversei com o Fábio para ele, né, se puder, por exemplo, nós temos tantas pessoas ajudando, mas nós precisamos de uma pessoa ficar assim, tempo integral, focado. Oi, Fábio, você pode nos ajudar aqui nesse trabalho aqui da liderança? Não, assim, tem vários ministros, mas alguém que vai ficar olhando o que o som está precisando, o que está precisando de microfone, o que a gente pode melhorar, alguém para pensar nessa área, né? Não é para ministrar, nós temos os ministros já que ministram, pode também ministrar. Eu falo assim: ó, pastor, eu estou, pode contar comigo. Então, fiquei muito feliz, né? Então, para cada caixinha da nossa igreja, para cada área, tesouraria tem que funcionar, a secretaria precisa funcionar, a parte do diaconato, né, o ensino da palavra. O Anderson já se colocou à disposição, né, Anderson? Junto com o nosso irmão Douglas, que é o nosso responsável por essa área de ensino, nos ajudar a montar. Nós já temos um setor de intercessão já acontecendo, com a Deus, com a Lília, com a Priscila, nos ajudando. É lógico que nós precisamos mais, mas nós estamos nos organizando. Depois vai ter um momento em que nós vamos chamar a igreja, vai ter um dia para a gente apresentar tudo isso aqui. Mas eu queria que os irmãos entendessem essa mensagem de hoje, que há uma cobrança de Deus para que a gente se preocupe e começar a pensar aonde eu posso ser produtivo para o reino de Deus. Porque eu sei que nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Não estou dizendo que a gente não está fazendo nada, mas eu acho que nós podemos entregar muito mais do que nós temos entregue. Filipenses 3,12, olha que Paulo fala lá em Filipenses 3,12. Ele fala o seguinte: não que eu já tenha recebido ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Nós fomos alcançados por Deus. Deus nos tirou do lamaçal, tirou das trevas, nos deu o entendimento. Para quê? Para a gente alcançar outras pessoas. Então nós somos, assim Paulo falou assim, não que eu já tenha recebido, mas eu prossigo para conquistar aquilo para qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, aquilo que nós fomos conquistados por Deus, nós temos que prosseguir para que outras pessoas sejam conquistadas da mesma forma. Então, assim como Deus nos alcançou, nós precisamos também alcançar as outras pessoas. Então, o que nós estamos vendo aqui, só para a gente fechar no entendimento, que na parábola dos lavradores maus, o Senhor deixa claro que a terra, né, foi entregue nas mãos de pessoas que ele achava que ia ser uma maravilhosa parceria, e não foi. As pessoas não agiram de forma correta. E aí o Senhor está falando o seguinte: essa terra lhe será arrancada. E isso Jesus falando para os próprios judeus, né? E nós vimos que aconteceu exatamente isso, né? Então, a caneta que não funcionou, ela foi posta de lado. Assim como nós podemos ser uma caneta
que Deus preparou para escrever a obra, né, através da sua vida. Assim, eu citei o exemplo da Cristiane. Eu não quero errar em falar, Cristiane, porque temos muitas cristianas aqui no nosso meio, mas eu estou só falando um exemplo dela que foi muito recente e maravilhoso. Nós temos aqui pessoas que podem e devem fazer a diferença na sua casa, na sua família, na sua empresa. Mas se nós não acordarmos que isso é um chamado de Deus, o tempo vai passar e nada vai acontecer na nossa casa, nada vai acontecer na nossa família. Pessoas que eram para ser alcançadas, vidas melhoradas, pessoas estão morrendo e indo para o inferno porque não foram alcançadas. Semana passada, eu estou trazendo notícias trágicas, mas assim, semana passada, o diretor lá da minha empresa, ele falou: Edgar, que triste, tive que ir no enterro de uma moça de 20 anos que eu conhecia desde pequenininho, crescer, filha de um amigo dele, muito amigo, crescer, tornar-se uma moça, uma mulher, e suicidou-se. Não é terrível o negócio desse? Já é a segunda situação de suicídio que eu trago aqui de pessoas conhecidas, ou pelo menos do meu relacionamento, né? Pessoas que chegaram. É triste, irmãos. Pessoas que não foram alcançadas. Porque uma pessoa, para chegar num ponto de se enforcar, né? Tomar uma atitude dessa, tirar a vida, olha quanto que estava precisando ouvir a palavra de Deus, de esperança, né? Então nós estamos falando de coisas que estão acontecendo aí, mas assim, Deus está alertando, porque tem muitas coisas que nós temos condições de fazer, buscar, né, motivar. Aí, pastor, mas o que a igreja pode fazer? A igreja está se preparando para nos trazer assim uma forma de integração. Mas eu acho que antes de falar o que a igreja pode fazer, eu queria que você falasse o que você pode fazer. Então, o que a gente pode fazer? Eu acho que é para cada um pensando, né, para a gente poder organizar ideias, porque eu começo a orar a Deus e falar: Senhor, o que nós podemos fazer? E vem um monte de coisa. Eu tenho certeza que Deus fala com você também, não é só comigo não, né? Ações, né, que a gente está preparando aí, mas tem muita coisa que vocês também podem ser, né, a ponta que Deus vai trazer de motivação. Eu queria trazer aqui um paralelo com essa história da parábola, a história de Esther. Ver quanto que as coisas acontecem, e a Bíblia traz esse relato. O livro de Esther, eu creio que todo mundo que já viu a Bíblia aqui deve ter lido a história de Esther. A história de Esther acontece 486 anos antes de Cristo, no governo dos Medo-Persas, quando eles dominavam o mundo, né? Primeiro, né, só para você lembrar a história bíblica, o povo de Deus foi levado cativo pelos babilônicos. Depois os babilônicos foram derrotados pelos Medo-Persas, aí depois vieram os romanos. Mas ainda na época do Dario, depois de ter o seu filho Ciro, depois teve o rei Assuero. O rei Assuero era o rei persa na época da rainha Esther. Para quem leu o livro, só para a gente recordar aqui, é uma história muito linda, mas assim, é maravilhosa a história de Esther. O que aconteceu? Naquela época, o rei Assuero não era bobo, não era nada. Ele, para escolher a rainha, ele fez o concurso de Miss Universo, né? A mulher dele, a rainha Vashti, ou Vashti, acho que é Vashti, não tem acento, nada. Então a rainha Vashti, ela era formosa, lindíssima, mas ela se encheu, achou que ela já estava toda, né, cheia do poder. E um dia o rei fez uma festa e queria mostrar a beleza da rainha para os seus convidados oficiais, e pediu para chamar a rainha para as pessoas verem que linda era a sua esposa. E a rainha, porque essa festa do rei já estava lá rolando uns 7 dias. Vou lá no meio de bêbado, nada, né? Estou exagerando um pouco. Mas a rainha se recusou a ir. Não vou não. Poxa, aquilo lá foi uma
pronta ao rei, e o rei consultou seus conselheiros e falou assim: olha, não pode deixar barato, porque senão, como é que vai ser a posição das outras mulheres dos príncipes? Né? Vamos passar, os governantes vão passar vergonha se a mulher falar, desobedecer. Então, qual é a decisão? Destitui a rainha, né? Por mais linda, rainha, né? Miss Universo está destituída, vamos fazer outro concurso para achar uma nova rainha. Irmão, então a rainha Vasti, né, perdeu a posição, aí abriu uma vaga de rainha. E aí Esther, sobrinha de Mordecai, que é um líder do povo judeu na época, muito linda e formosa, se candidatou ao concurso e não falou nada que era judeu, nada do povo judeu. Aí o que aconteceu? Foi eleita a rainha dos persas, né? Já pensou? Aquela moça Esther, né? Ela jamais pensava que ela ia chegar num lugar que ela chegou. Foi eleita rainha. Só que aconteceu, né, quando a gente lê a história, que a rainha, a lei era muito severa. A lei dizia o seguinte, que a rainha era só para servir o rei, era uma posição de rainha, tudo, mas ela não tinha nenhum poder, ela não podia nem falar com o rei se o rei não chamasse ela. Se ela se apresentasse ao rei sem ser chamado, corte-lhe a cabeça, porque ela não pode nem se dirigir ao rei. Mas o que acontece? Nada é por acaso, irmãos. Nada é por acaso. Lá no governo persa tem Ramã, que é um conselheiro do rei Assuero, levanta uma fofoca lá dizendo o seguinte: rei Assuero, no meio do nosso reinado todo tem um povo perigoso, os judeus. Esses judeus estão dispersos por aí, já estão crescendo e estão falando que eles vão tomar o governo, né? Que vão passar, né? Vão trair a gente aqui, vão querer derrubar o governo. O que vocês sugerem? Corte o mal pela raiz, assina um decreto para exterminar o povo judeu. E o rei Assuero assinou o decreto. Um exemplo, não sei, aqui a Bíblia não especifica a data, mas ele assim, imagina o seguinte: nós estamos agora em janeiro, no dia 28 de fevereiro fica decretada a extinção do povo judeu. Todo mundo que encontrar um judeu está autorizado a tirar a vida deles. Pode um negócio desse? Olha que coisa que o inimigo conseguiu. O povo judeu foi dado uma ordem para quem tinha poder, dando liberdade para tirar a vida de todos os judeus que encontrassem pela frente. Aí o Mordecai, né, que é o tio da rainha Esther, ficou desesperado quando ele soube desse decreto. Falou: meu Deus, né, ajuda aí, né? Aí ainda bem que nós temos lá a rainha Esther, lá o esposo do rei. Vai lá e fala para o rei, tem misericórdia, que não é nada disso, o nosso povo aqui, ninguém está fazendo nada contra o rei. A rainha falou assim: mas de jeito nenhum. A rainha Esther falou assim: mas de jeito nenhum, eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamado, porque se eu entrar na presença do rei, certamente morrerei, porque é contra a lei estabelece isso. Não é que eu vou falar assim, ele pode ficar nervoso, não. Se eu fizer isso, eu estou falando: tira a minha vida aqui, porque eu estou cometendo, eu estou contrariando a lei aqui do governo. Moral da história, né? Mordecai vai e fala para ela. Eu gostaria que vocês, que entendeu o problemaço que os judeus estão, né? Abra comigo no livro de Esther, Esther 4,14. Esther está um pouquinho antes de Jó. Para quem não está acostumado a abrir o livro de Esther, está um pouquinho antes de Jó. Olha só o que o tio dela falou, tá? Vamos ver aqui. Esther 4, no verso 14 em diante.
Olha o que Mordecai falou. Ele falou o seguinte, né? Ele está falando assim no contexto. Deus é um Deus todo-poderoso. Deus, Ele não deixou o faraó que vinha com seus cavaleiros, né, destruir o povo quando estava ali frente ao mar. O que ele fez? Abriu o mar vermelho. Deus deu a vitória para Josué destruir 31 povos à espada. Deus venceu povos só, né, fez situações e tal. E não vai ser agora que o povo de Deus vai ser exterminado. Então, baseado nessa fé que Deus cuida do seu povo, Mordecai escreve para ela aqui, né, no verso 14: porque se todos te calares agora, a outra parte se levantará para os judeus tenham socorro e livramento, mas tu e teu pai e a tua casa perecereis. E quem sabe se para conjuntura como essa que foste levada a rainha? Então, olha só, Mordecai está falando o seguinte: a rainha Esther, eu entendi que você está com um sério problema. Eu entendi que foi colocado um pedido muito forte para você. Está falando para você enfrentar um risco de vida, falar com o rei. Você está falando, eu não vou, porque senão eu vou morrer. Mas pensa o seguinte, rainha Esther, nós não estamos falando de um pedido qualquer, estamos falando de um povo de Deus. Olha a oportunidade, porque os planos de Deus, nenhum deles, nenhum inimigo venceu o povo de Deus, a não fosse da vontade de Deus. Então, se calares, se você não fizer a sua parte, com certeza Deus vai dar essa oportunidade para outra pessoa livrar o povo de Deus, e você vai perder a oportunidade de ser aquilo que Deus preparou. Aí ele fala: será que não foi por isso que Deus criou uma situação para a rainha Vasti, né? Falar, não quero me apresentar para as pessoas que sou linda, né? Não foi por isso que Deus permitiu que ela fosse destituída. Não foi por isso que Deus preparou um novo Miss Universo lá e você foi eleita para ser a rainha. Não é? Será por causa disto que você foi colocado lá no castelo como rainha? Pensa nessa história. Pensa você nessa história. A gente fala assim, né? A pessoa está encantada, está no, como é que fala de sinuca, né? Eu não jogo sinuca, nunca joguei sinuca, mas assim, estou esnucado, né? A pessoa fala, ou seja, estou sem saída, não vejo como. Se eu falar correr, eu morro. Se eu não falar, né, o povo dos judeus morre. Você está num beco, né, numa enrascada. Mas irmão, dá para a gente pensar a cabeça da rainha Esther? Quantas vezes na nossa vida, né, no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa situação, de repente você não foi confrontado. Eu não posso falar, porque senão as pessoas, o que eles vão pensar de mim? Né? Eu não vou falar do evangelho não, porque vocês vão falar, esse cara é um crentão, não serve. Não é verdade? Quantas vezes será que Deus contava, assim como contava com a rainha Esther, para liberar o povo judeu de ser exterminado? Ele falou assim, não, eu vou contar com a pessoa tal, que foi separado, e agora ele vai falar lá, e eu vou agir através da vida dele. Só que aí a pessoa falou assim, mas se eu falar isso, eu não vou ficar bem com meus amigos. Se eu falar que eu sou crente, ele não me chama mais para sair. Né? Quantas vezes, eu tenho certeza que muitos de vocês, quando vocês começaram a vida cristã, tiveram problema de relacionamento. Pessoas que chamavam você, não chamam mais, né? Aquele cara agora é crente. E quantas pessoas ainda são crentes, como já foi falado aqui, né? Agente secreto que ninguém sabe que ele é crente. Por quê? Por quê? Porque quantas vezes a pessoa não fica olhando,
ao seu interesse, ao invés de pensar que eu estou agindo em favor do reino de Deus. Irmão, será que você não foi colocado no seu emprego, assim como a Esther foi colocada como rainha, para esse propósito? E aí, quando a gente tem um chamado, um propósito, e nós nos calamos, o povo de Deus ia morrer. Mas Deus falou assim: mas não vai morrer não, porque se não for você, se essa caneta falhar, eu pego a outra, e você perdeu a oportunidade de ficar na história, né, de Deus. Irmão, é a hora que Deus chama para falar para nós, fala o seguinte, que ele falou para a rainha Esther: será que não foi por isso que você foi colocado como rainha? Então Deus espera um retorno. Espera que a gente, assim como nós escolhemos, melhor, nós queremos as coisas, ficamos contentes quando Deus nos coloca numa posição. Ó Senhor, me dá uma posição de comando. Ó Senhor, queria ser gerente, eu queria ser isso, olha, né? E Deus vai, pá, né? Aí, a hora que Deus falou assim: agora eu vou, na posição de influência, eu vou ter um ambiente melhor. Não, agora eu não posso falar de Deus, porque, né? Então, chega uma hora em que às vezes, ou o que Deus espera da gente, é como esperava da rainha Esther, é colocado em xeque, né? Como é que nós agimos? A rainha Esther, ela foi colocada em xeque. Já falando aqui, se eu falo com o rei sem ele me chamar, eu morro. Mas a rainha Esther, ela falou o seguinte, né? Ela entendeu a mensagem de Mordecai. Ela entendeu, lembrou, né? A gente tem que parar um pouquinho. Irmãos, chega num momento desse, você tem que pensar quem é Deus, o caráter de Deus, como Deus age, e ter fé. Assim como essa irmã Cristiane, né? Caso, né? Quentíssimo, recentíssimo. Ela falou assim: ora por mim, pastor, porque o pessoal aqui, ó, a situação está brava, as pessoas querem mandar embora, né? Irmã, você está fazendo um trabalho maravilhoso para Deus aí. Fica tranquilo, porque Deus se alegra disso. Quando você para de pensar em você, para pensar nos outros. Deus se alegra disso, Ele não vai deixar você na mão. Se você sair daí, não foi porque eles quiseram, foi porque Deus quis, para te dar uma condição melhor. Não tenha dúvida. Irmãos, foi exatamente isso. O supervisor colocar lá na mesa a demissão dela: desculpa, mas você perdeu o emprego, está demitida, avisa o prévio, assina aqui. E aí, Deus age. Deus age, porque Deus é Deus. E Ele, quando nós fazemos a nossa parte, né? Deus faz muitas vezes, nós não fazemos a nossa parte, mas Deus faz assim mesmo. Muito mais quando você é uma pessoa fiel a Deus. Então nisso aí, o que acontece? Deus faz a confusão, faz o que for. E a rainha Esther falou assim: esse Deus que eu sirvo, eu vou em frente. E ela fala o quê? Se você continua lendo aqui, ela fala assim: ó, Mordecai, avisa o povo judeu o seguinte: eu vou enfrentar essa situação, só eu quero uma coisa: 3 dias de jejum. Ninguém come nem bebe nada, e eu também estou nesse jejum. 3 dias de jejum para Deus, para nós sabermos que nós confiamos em Deus, nós estamos com a propósito de Deus. E eu vou lá falar com o rei, e a palavra dele fala assim: se eu morrer, morri. Glória seja dada a Deus. Irmãos, e assim foi, né? A história do povo judeu. O rei não podia voltar atrás no decreto, mas ele assinou um outro decreto. Ele deu autorização para todo judeu se armar até os dentes, porque o povo judeu não podia se armar, né? Falou: não, você tem direito à defesa também. Qualquer um que quiser tirar a tua vida, você pode tirar dele também. Ou seja, né, ninguém foi exterminado coisa nenhuma, né? Então, nós estamos falando aqui o seguinte: que os planos de Deus, nenhum deles são frustrados. Quando Deus escreveu
vai acontecer. Deus escreveu que o evangelho tem que ser pregado. Se você não pregar, se essa igreja não pregar, outros vão pregar no nosso lugar. Então nós temos que começar a correr, porque eu não quero que outra pessoa venha pregar o evangelho para aquela pessoa que eu fui escolhido lá na minha empresa para falar. Irmãos, como é que eu faço? Aí, se você fala o seguinte: como é que eu faço? É buscar uma medida que você quer. Deus abre estratégia, né? Então o que você vai fazer? Deus vai abrir estratégia. Agora, o que nós não podemos é nos acovardar. O que nós não podemos é nos encolher. Assim como Paulo fala aos Romanos 1,16, fala assim: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todos que creem em Jesus. Eu não me envergonho do evangelho. Então nós não podemos nunca, né, ficar acanhados. Nós não podemos nunca retroceder, porque é a obra de Deus que nós estamos falando. É o plano de ninguém. Ninguém pode impedir o agir de Deus. E quão importante é você ser uma pessoa escolhida de Deus para fazer a obra de Deus. Não importa para quantas pessoas. Você já pensou, né? O dia que você estiver lá na glória e você encontrar com a pessoa lá: poxa vida, você está aqui, eu orei por você, né? Você trouxe a palavra da salvação para aquela pessoa, ela está lá, você se encontra, olha que maravilha, né? Você está aqui também, né? Que lindo. Nós temos uma responsabilidade, né? E a história de Esther, ela tem que ser comparada com a nossa situação. Assim como a ministração da palavra, da parábola, fala assim: quem não entregar o resultado vai ser arrancado e vai ter entregue no lugar. Assim como o Senhor me deu a inspiração para falar da caneta, e a caneta falhou, não exerceu a sua função. Se a Esther não falasse, não tentasse lá com o rei, Deus ia mandar outra pessoa e o povo de Deus não seria exterminado. Mas Esther foi a pessoa que está constante. Tem um livro escrito para ela na Bíblia, né? Os anos já se passaram e todo dia alguém está falando dessa mulher. Então, pense no que Deus espera de nós. Pense naquilo que nós podemos fazer como igreja em 2020. Não se preocupe de já sair amanhã já fazendo coisa, não, mas assim, começa a pensar. Porque a primeira coisa que nós temos que pensar é o que eu posso fazer, porque oportunidade não vai faltar, tá? Deus já deu aqui, por exemplo, quarta-feira nós vamos ter uma reunião aqui sobre esse projeto de ação social, para a gente já, queremos em fevereiro anunciar. Começo de março a gente vai ter uma reunião um dia com a igreja para apresentar esse projeto para 2020, encorajando o ano de encorajamento, né? Naquilo que nós vamos fortalecer, para que a nossa igreja, irmão, avance, para que a gente cumpra o papel que Deus separou para nós. Não tenha dúvida, né, que Deus escolheu as pessoas certas. Só precisamos acordar para tomar a atitude que Deus espera que a gente tome. Então, quando nós falamos aqui dessas atitudes, Apocalipse 3,16, isso não pode acontecer com ninguém aqui da nossa igreja, com ninguém que a gente conheça. Jesus fala assim, né, para João: fala para aquela igreja, fala assim, assim como não é frio e nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Eis que venho cedo e comigo está a recompensa. Então, eu tenho duas situações. Aquela pessoa que é morna, que não é frio e nem quente, Jesus falou assim: essa pessoa me dá nojo, eu vou estar a ponto de vomitar. Porque se você é frio, você ainda não foi aquecido, o Espírito Santo te aquece. Mas se você já teve o conhecimento da palavra, você não é quente nem frio, você é morno. A palavra está dizendo aqui: aquela pessoa que tem tudo, mas não faz nada. Então Deus está falando o seguinte: Jesus está falando, então, a ponto de te vomitar. E ele fala: eis que venho cedo
Eis que venho cedo e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Então, eu não quero falar aqui, teria uma matéria para falar muito tempo aqui, do arrebatamento, mas Jesus está falando o seguinte: a palavra diz que num piscar de olhos as trombetas tocarão, né, anunciando a chegada de Jesus, e a igreja de Jesus encontrará com o Senhor nas nuvens. Haverão 7 anos de tribulação aqui na terra, 3 anos e meio na paz, o anticristo aí falando que agora resolveu o problema da guerra, das doenças, curou o câncer, todo mundo achou que agora as coisas ficaram boas. Mas depois dos outros 3 anos e meio vai ser a perseguição para quem não aceitar a marca da besta, vai ser cortada a sua cabeça. Então, a igreja de Jesus não vai estar mais aqui. E a palavra diz que nesses 7 anos que o pau está quebrando aqui embaixo, nós vamos estar na glória. Está diminuindo o som para você, né? O som está o mesmo, tá, né? Acho que o retorno aqui deu baixo. Agora melhorou. Então, o que acontece? Nesses 7 anos, nós vamos estar com Jesus nas nuvens. A igreja vai ser um momento em que nós vamos estar recebendo os galardões, mas o galardão é com obras. Então, nós vamos estar sendo galardoados, vamos estar sendo momento em que nós vamos estar preparando, e Jesus vai estar se preparando para os 1000 anos de reinado. A terra aqui embaixo vai ser toda destruída, e vai ter novos céus e novas terras, e Jesus vai reinar por 1000 anos, e nós, aqueles que tiverem, buscado nesse momento, se preocupado com o reino, vai ter o seu posto lá no governo com Cristo. Irmãos, são tantas coisas que tem para aquele que é fiel ao Senhor, que a gente vai ficar aqui falando, mas só o prazer de servir a Deus, só o prazer de ver uma vida transformada já vale a pena a gente falar do Evangelho, trazer a pessoa, evitar de pessoas ficarem perdidas, sem esperança. Então nisso aí, eu convido você a estar pensando nessa palavra, que cedo eu venho, Jesus está falando, e comigo eu trarei a recompensa. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena você parar de pensar um pouco em você só, na sua casa, nos seus negócios, e falar: o que eu posso pensar para o reino de Deus? O que eu posso pensar para que a nossa igreja juntos possamos crescer, alcançar vidas? E enquanto você está orando nessa direção, buscando propósito, com certeza Deus vai começar a falar no seu coração, e você vai começar a sentir uma outra alegria, porque nós temos feito muita coisa aqui e tal, mas de repente, se a gente parar para pensar, nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Amém? Convido você a ficar em pé para nós estarmos orando, para nós